O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esclareceu que não há qualquer ordem do governo Jair Bolsonaro para fechar aeroportos. O ministro compartilhou uma nota da Agência Nacional de Aviação Civil e afirmou: cabe à União determinar fechamento de aeroportos e ainda não há essa orientação da Anvisa. O motivo é simples: a circulação já está limitada e não podemos provocar um desabastecimento de itens essenciais que precisam desse transporte, como remédios, vacinas e órgãos para transplante. Ouça a nota da Agência Nacional de Aviação Civil. Segundo a Constituição Federal, aeroportos são bens públicos da União Federal, atendendo ao interesse de toda a nação, além das localidades imediatamente servidas. Visando o interesse público, cabe à União determinar o fechamento de aeroportos e de fronteiras. No que diz respeito a questões sanitárias, esta determinação segue as orientações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vale esclarecer ainda que a interdição de um aeroporto não é uma conduta indicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária neste momento e pode prejudicar de forma irresponsável o deslocamento de pessoas, profissionais de saúde, vacinas, órgãos para transplante e até insumos para medicamentos para os estados brasileiros. A ANAC seguirá sempre as determinações das autoridades federais que possuem a competência para tratar do assunto e que pautam suas ações no máximo cuidado com a população. Segundo recomendação da Anvisa, os agentes que atuam nos aeroportos devem usar equipamentos de proteção. Também são estabelecidos critérios de higienização para aeronaves e tripulantes. O ministro Tarcísio já havia apontado em coletiva com o presidente a necessidade de manter a continuidade da prestação de serviços. Tarcísio disse que, embora seja compreensível o impulso de fechar aeroportos e proporcionar isolamento, é preciso lembrar que os meios para combater a epidemia precisam ser transportados. O ministro afirmou: é um esforço de guerra e a logística vai ser fundamental para a gente ganhar esse combate. Com a palavra o nosso ministro Tarcísio de Freitas. Boa tarde a todos. Nós temos alguns focos no Ministério da Infraestrutura e o primeiro deles é a continuidade da prestação de serviço. Temos o foco na preservação da saúde do trabalhador de transporte e o foco na defesa do consumidor. Isso é importante ser dito porque neste momento de crise existe muito voluntarismo, né? Isso é muito novo para todo mundo e algumas medidas são tomadas ou são anunciadas ou são pensadas do tipo: olha, vamos fechar determinado equipamento, vamos fechar determinado aeroporto porque ele é um vetor de chegada de pessoas infectadas, a gente tem que proporcionar o isolamento. E nessas horas a gente tem que ter o bom senso que por aquele equipamento que chega a pessoa infectada, também chega o marca-passo, também chega o órgão transplantado, também chega o medicamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se pensam em determinadas saídas. A logística, dentro desse esforço que já foi colocado aqui pelos outros ministros, em particular agora pelo general Fernando, né? É um esforço de guerra, a logística vai ser fundamental para a gente ganhar aí esse combate. Estamos trabalhando aí todos os setores, e um primeiro deles é aquele que é impactado mais rapidamente ao setor de aviação. Observe que caiu absurdamente a quantidade foi uma queda muito rápida, muito abrupta da quantidade de demanda, tanto no internacional quanto no doméstico. As empresas têm custo em dólares, elas têm dificuldade de caixa, e algumas medidas estão sendo tomadas para preservar o caixa dessas empresas. Sempre pensando o seguinte: o foco é o consumidor, porque o que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviço, porque depois que a crise passar, aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta, e isso vai trazer impacto em tarifa. Ao mesmo tempo, preservar aquelas regiões que são hoje assistidas, mesmo por empresas pequenas, e que eventualmente podem ficar sem assistência. Para isso, está sendo anunciado hoje ainda, provavelmente, o diferimento no reembolso de passagens, ou seja, vamos dar um prazo maior para o reembolso em dinheiro. Isso é uma medida importante em termos de fluxo de caixa, e vamos estabelecer, junto com a Secretaria Nacional do Direito do Consumidor e o Ministério Público Federal, regras
né, pelas quais se darão esse reembolso ou a troca de trechos de passagem, de maneira que o consumidor não seja prejudicado. O diferimento de tarifas aeronáuticas, que tem um peso grande em termos de fluxo de caixa, e o diferenciamento de outorgas aeroportuárias. Então, isso para manter o sistema aeroportuário, o sistema aéreo funcionando e as localidades atendidas. Estamos trabalhando também com foco em outras áreas, várias medidas devem ser anunciadas em breve, estão em análise hoje pelo governo federal, como as medidas de proteção e saúde dentro dos portos, né, visando aí atender o trabalhador portuário, né, e manter os portos em funcionamento, que serão equipamentos importantes também nesse momento de crise. Né, estamos pensando na regulamentação do artigo 43 da Lei 12.815, que vai tratar da renda mínima do trabalhador portuário, medidas que vão beneficiar o trabalhador do transporte rodoviário, foco no caminhoneiro autônomo, naquele que não tem a proteção social e que eventualmente, se tiver um problema, né, tiver doente, não vai ter como trabalhar e levar o seu sustento para dentro de casa. E cumprindo uma diretriz do presidente, naquilo que diz respeito, o Ministério hoje está muito digitalizado em termos de prestação de serviço, mas a gente vai evitar todos os atendimentos em balcão e isso deve proporcionar, por exemplo, que a gente faça extensão de prazos de CNH, de passe livre, de maneira que as pessoas nesse período de crise não tenham que comparecer em postos para fazer extensão de carteira, etc. Então, todas as medidas estão sendo tomadas para beneficiar a população, pensando sempre na continuidade da prestação de serviços, na saúde do trabalhador do transporte e no direito do consumidor. Não podemos entrar nessa situação no pânico, piora a situação no Brasil, mesmo que eu tenho que falar a verdade e transmitir tranquilidade ao povo brasileiro. Mas tem certos governadores, tenho que criticar de novo, né? Que estão tomando medidas extremas que não compete a eles, fechar aeroportos, fechar rodovias, não compete a eles. Fechar shopping, etc. Fechar a feira do... Tá para fechar a feira do Nordestino, do Rio de Janeiro. Porque o comércio para, o pessoal não tem o que comer. O vírus, em alguns casos mata, o vírus mata sim, mas muitos mortos terão sem comida. E a pessoa com uma alimentação deficitária é mais propensa, ao pegar o vírus, complicar a tua situação sanitária, e levando até a óbito. Então o remédio tem que ser proporcional, senão mata. Se qualquer um tomar remédio mais, vira veneno, é isso que acontece. Precisamos todos nos unirmos. Todos, sem exceção, todos. Só para deixar claro, o senhor então não concorda com o fechamento de comércio por parte dos governadores? Olha só, eles vão querer jogar a responsabilidade em cima de mim. A economia está parando. Está parando. Estão tomando medidas, no entender, exageradas. Fechar o aeroporto do Rio de Janeiro. Não compete a ele, meu Deus do céu. A ANAC está à disposição. A ANAC é uma agência autônoma que está aberta a todo mundo para conversar. Eu vi ontem um decreto do governo do Rio que, confesso que fiquei preocupado. Parece que o Rio de Janeiro é um outro país. Não é outro país. Isso aqui é uma federação. E tem que tomar medidas equilibradas, que cada vez mais levam o pânico. Se vocês acompanharem aqui, que está acontecendo com o povo, em especial mais pobre, daqui a pouco vão ter problema de saque, problemas outros vão aparecer no Brasil. Temos que buscar evitar isso, dar uma esperança. Nosso trabalho é evitar que aquela curva seja muito acentuada, né? Eu acho, até tenho fé em Deus, acredito em Deus que venha uma vacina, que venha um remédio para curar isso daí, tá certo? A gente superar isso daí. Tem hora de disputa política, de fazer grupo para lá, para cá, tá certo? Me acusar de tudo que acontece, tá? A minha responsabilidade, o que cabe a mim, eu estou fazendo com os meus ministros. Alguns acham que tem que ter um impeachment. Impeachment para quê? Vai manter os ministros ou vai botar ministros como antigamente no Executivo? Olá, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui recebendo a visita do presidente da Única, meu amigo Evandro Bussi, trazendo aqui uma doação do setor sucroenergético do Brasil de álcool para a produção de álcool gel e o álcool 75, que é altamente desinfetante.
trazendo essa oferta para o setor público para suprir aí as necessidades que hoje vive o setor da saúde no Brasil. Quero aqui também enfatizar a presença do Ministério de Minas e Energia, doutora Marisete, do nosso ministro Bento, que não está aqui hoje, enfim. E nós ficamos muito agradecidos, Evandro, por essa oferta neste momento tão preocupante que vive o mundo e, em especial, hoje, o Brasil. Ministra, a Única e as suas associadas sente que esse é o seu dever nesse momento, contribuir, como todos e tantos estão contribuindo com o Brasil nesse momento. A gente sabe que a prevenção é a melhor arma contra o coronavírus e o álcool, tanto em formato gel quanto nessa fórmula de 75%, é altamente desinfectante. Isso vai servir para as casas das pessoas, para a saúde pessoal delas, a asepsia pessoal delas e também hospitais, postos de saúde, locais que acabam tendo uma grande circulação de pessoas. Então, é uma honra para nós, nesse momento, cumprir esse dever cívico de brasileiros pensando uns nos outros. Eu quero agradecer, Evandro, em meu nome e do Ministério de Minas e Energia, essa oferta, essa doação. Nós já passamos isso para o Ministério da Saúde e o governo brasileiro agradece a esse setor tão pujante que neste momento de crise pode ajudar o povo brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigada. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.